Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 32. Aleluia. 8, capítulo 8, versículo 32. Onde a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do mesmo capítulo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Com a permissão dos pastores, eu convido a amada igreja para fazermos uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, santo e bendito seja o teu nome, Senhor da glória. Pai querido, neste momento, aleluia, entramos mais uma vez em oração, Pai, na tua presença. Oh Deus querido, aleluia, já te apresentando, Senhor, as nossas vidas mais uma vez diante do teu altar, Pai. Pai, aleluia, assim através da tua palavra, que nós sejamos, aleluia, alcançados e transformados, Senhor, aleluia, livres, Pai querido, daquilo, aleluia, que nos distancia da tua presença. Pai, em nome de Jesus, permanece conosco, porque sem a tua presença, Senhor, nada somos e nada fazemos. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Podem sentar. Glória a Jesus. Palavra forte, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Assim como eu já falei, quando a pastora Aline veio falar comigo se eu poderia trazer a mensagem deste culto de hoje, quando eu disse: eis-me aqui ao Senhor Jesus, há anos atrás, permaneço da mesma forma. Louvado seja Deus. E no mesmo instante, ali eu já comecei a conversar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: Senhor, culto unificado de mulheres, mas sabemos que haverá uma igreja lá. Aleluia. E que essa igreja venha receber aquilo que vem do Senhor e não de mim. Porque nós sabemos que somos seres humanos e de nós não sai nada, né, irmãos? Mas quando falamos de Jesus, algo diferente acontece. Tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora o Espírito Santo que habita sobre a minha vida, aleluia, me deu esta palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque no mesmo instante, aleluia, o Senhor me trouxe em memória sobre uma promessa qual Ele tinha feito na minha vida, aleluia, de que quando eu fosse a qualquer lugar e colocasse a planta do meu pé, não esquecesse do que Ele fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E daí por diante, amada igreja do Senhor, aleluia, o Senhor começou a falar comigo, aleluia, trazendo o que Ele fez também na vida, aleluia, desta mulher, a qual foi pega ali em um ato de adultério. Bem sabemos que a palavra dele fala que eles procuravam acusações contra Jesus, né? Eles queriam achar algo para acusar a Jesus, mas como aquela mulher estava no ato de adultério, eles aproveitaram a oportunidade, aleluia, para levá-la até a presença de Jesus, para provar o Mestre. Mas quem pode provar o Mestre? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
estratégico, aleluia, para desfazer, aleluia, qualquer embaraço nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos pegar um cenário, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que nós podemos sentir que era um cenário para a morte, aleluia, porque quando aqueles homens apresentaram essa mulher diante de Jesus, eles colocam o quê? Eles colocam a lei, a qual era feita pelo homem, aleluia, que tal pessoa que fosse pega em ato de adultério tinha que ser morto, apedrejado, aleluia. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor diz que naquele instante Jesus se inclina e começa a escrever com os dedos em terra. Louvado seja o nome do Senhor. E não dá a resposta naquele momento, a qual esses escribas, esses fariseus tanto queriam, pegar ali Jesus, aleluia. E eles apreensivos, mais uma vez, faz a mesma pergunta ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo o Senhor, escrevendo com o dedo em terra, aleluia, louvado seja Deus, mas ele chega com a resposta exata. Ele chega com a resposta correta, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, aleluia, qual é o cenário que você está enfrentando neste momento. Aleluia, eu não sei qual é a luta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem se levantado dentro da sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E talvez você diga assim, aleluia, mas eu tenho tanto orado ao Senhor, pedindo resposta. Aleluia, louvado seja Deus, e o Senhor permanece em silêncio, Ele não fala nada. Aleluia, mas deixa eu dizer que o silêncio de Deus também é resposta para a sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mulher, onde eu quero entrar? Aleluia, louvado seja Deus. Porque certa vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estava eu, olha, a irmã Raquel já chegou, glória a Deus, a irmãzinha que passou mal, irmãos. Deus é bom o tempo todo, glória a Jesus. Certa vez, irmãos, estava eu em uma certa situação, aleluia, a qual uma sociedade, aleluia, olhava para o meu cenário e decretava a morte, aleluia, e decretava a morte. Como assim, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Porque eu estava vivendo uma vida totalmente inversa daquela que Deus tem preparado, tem reservado para mim e para você. Aleluia. E a sociedade, porque é exatamente a sociedade, pastora Ângela, aleluia, que se levanta para nos acusar, que se levanta, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a nossa prova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E estava eu ali naquela situação. Aleluia, louvado seja Deus. Aonde, para muitos irmãos, o que restava para mim era a morte, a sepultura. Aleluia. Não iria ser o cenário desta mulher que foi pega no ato de adultério, mas iria ser um cenário, louvado seja o nome do Senhor, a qual a sociedade não dava mais valor. E quando a sociedade não dá valor, o que nos resta é humilhação, é desprezo. Aleluia. Era exatamente assim como eu me encontrava. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele tinha data e hora marcada para chegar
Aleluia. Aquilo que nós achamos que começa com apenas uma bebida, aleluia, quando vamos perceber, já tem ultrapassado, está bem lá no fundo do poço, aleluia. E parecia uma noite normal. Para nós, quando não temos Jesus, aleluia, parece uma noite normal, aleluia. Mas naquela noite, que era para ser apenas uma noite normal, foi aonde as drogas entrou na minha vida, aleluia. E o que acontece é que do primeiro dia ao segundo dia, e assim vai sucessivamente, eu não tinha mais forças para parar. Irmã, mas você já conhecia a palavra? Isso é importante, né? Às vezes conhecemos e às vezes não. Tem esse cenário, né? E eu fazia 3 meses que tinha confessado o nome do Senhor. Fazia 3 meses que eu tinha confessado. Estava iniciando o discipulado para me batizar. E de repente veio um vento forte, mas não foi um vento forte impetuoso dos céus. Esse foi um vento diferente. Foi um vento tenebroso. Temos que ter cuidado com os ventos que vêm na nossa direção. Aleluia, louvado seja Deus, porque às vezes nós olhamos e dizemos: esse vento é um vento sobrenatural de Deus, mas não está vigiando, não está buscando. Aleluia, louvado seja Deus, e temos que ser vigilantes, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E daí então, irmãos, a minha vida mudou completamente. Podemos dizer assim, não foi 99%, não, foi 100%. Aleluia. E eu fiquei em uma situação que realmente eu não tinha forças para sair daquela situação. Tudo a qual vinha sobre a minha mão, eu tinha que jogar fora para suprir aquela necessidade. E realmente a sociedade, aleluia, me desprezou totalmente. Muitos viravam a cara para mim. Muitos sentiam nojo de mim. Muitos olhavam para mim e diziam: essa daí só vai, nem para o caixão não vai prestar. Aleluia. Era desse jeito, irmãos. Deixa eu dizer um negócio a você, que o diabo tinha aberto até a sepultura para mim. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele fechou. O Senhor Jesus olhou para mim com olhar de misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. E ele está olhando para você nesse momento com olhar de misericórdia. Ele diz que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi, ele também diz assim: porque em uma batalha muito grande, ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Oh, minha alma. Aleluia, talvez você tenha chegado aqui exatamente dessa forma, acompanhando uma grande multidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é como se não tivesse ninguém do seu lado. Aleluia, como se estivesse só você e mais ninguém. Mas deixa eu te dizer, aleluia, ainda que você estivesse se sentindo só em meio à multidão, o Senhor Jesus está com você. Aleluia. Ele te acompanhou desde o momento que você saiu da sua casa, aleluia, para chegar aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz assim:
irei, aleluia, fazer uma grande coisa na vida da minha filha, aleluia, porque eu escolhi, eu separei para ela crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem potestade, nossa, que despaça o criateiro gravado com a minha caneta para a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o processo foi dolorido, pastor Augusto. O processo foi humilhante, aleluia, porque eu olhava assim, aleluia, eu estava distante da minha família. A minha família sem saber ali o que estava acontecendo, realmente, como estava a minha situação. Aleluia. Aleluia. E eu olhava assim e eu dizia, Jesus, eu falava desse jeito, pastor. Eu dizia, Jesus, o que estou fazendo eu aqui nesse mundo? Aleluia, porque se eu estou só para dar desgosto aos meus pais, eu não quero viver, eu quero morrer. E na mesma hora, eu achava que para mim morrer, eu tinha que me afundar nas drogas. Era a única solução. Aleluia. Certa vez, eu quis tirar minha vida. Meu esposo, hoje meu pastor, viveu tudo comigo. Vivemos esse processo juntos. E ele conta que foi coisa terrível, onde eu quis tirar a minha própria vida, porque eu estava totalmente possuída. O mal estava tomando conta, não só do meu corpo, mas a mente e o coração. Longe de casa, longe da família, longe dos filhos. Quando olhava para os meus filhos, quando lembrava dos meus filhos, aí que vinha a tristeza, aí que vinha o desgosto, aí que vinha a vontade de morrer. E eu só me afundava. Mas lá dentro, irmãos, bem no cantinho do coração, onde ninguém sonda, onde ninguém tem o poder para pisar, só Jesus Cristo, ainda almejava pela presença desse Deus, a qual só estava iniciando a conhecer. E certa vez eu saí de casa justamente atrás de droga. O Senhor não me permite esquecer do meu testemunho, pastor. Aleluia. Existem coisas que Ele nos faz esquecer. Joga no lago do esquecimento e ali fica. Mas existem coisas que Ele nos faz lembrar para a glória do nome dEle. Aleluia. E essa é uma das chaves. E certa vez eu ia saindo de casa, atrás de droga, sem dinheiro, não tinha nem 10 centavos. Era de dia. E naquele mesmo momento veio um desejo no meu coração de ter uma Bíblia ali. E eu falando com umas e outras pessoas, as pessoas me indicaram a loja onde eu iria encontrar essa Bíblia. E eu sem nenhum real no bolso, irmãos. E fui a caminho dessa loja. Hoje ele é pastor também da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Ele dirigiu a igreja, a congregação ali em São Tomé. E cheguei lá na loja dele, chamei, ele veio me atender, perguntou o que eu desejava. Aí eu falei, eu já estava com a abstinência, mas eu falei para ele com a voz indagando que queria uma Bíblia, mas eu não tinha dinheiro para comprar.
Aí ele ficou assim meio escabriado. Aí ele começou a procurar lá entre as Bíblias que ele tinha. Aí ele vinha com uma na mão. Aí disse assim: olha, tem essa aqui. Ela era R$25, pastor. Ele disse: eu tenho essa aqui de R$25, mas como é que você vai levar se você não tem dinheiro? Ele disse: você quer essa Bíblia para trocar com porcaria? Eu disse: não, eu quero a Bíblia para mim. Eu sei, irmãos, que Deus tocou no coração dele e eu saí dali com aquela Bíblia na mão. Aleluia. E dali em diante eu não consegui mais ir até onde eu ia. Glória. Dali o Senhor me levou para casa. Aleluia. E eu cheguei lá com essa Bíblia na mão. Muito feliz. Mas ainda faltava algo, né? E a guerra continuou. E entre muitas idas e voltas, várias vezes, eu saí de casa, deixei o meu esposo, vinha para a casa da família em Açu. Eu achava que se eu estivesse com a minha família, eu estaria protegida, eu estaria livre. Passavam os dias bens, mas aí eu lembrava dele e voltava atrás. Só que quando eu voltava, eu caía novamente nas drogas. Então foi um processo, irmãos. Nós perdemos tudo em uma casa, pastor. Tínhamos uma casa toda imobiliada, irmãos. Perdemos tudo para as drogas. Mas, como o Senhor já falou, aquele que é escolhido para vencer, ele vence. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu achei que já era o fundo do poço, que não tinha mais água nenhuma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí o Senhor entra em cena. Louvado seja Deus, o Senhor entra em cena, aleluia, porque já tinham até procurado a minha pessoa para me matar, tirar a minha vida, aleluia. E foi aí que Jesus entrou no cenário. Deixa eu dizer, quando você pensa que é o fim, aleluia, é quando o Senhor chega e dá início no novo projeto que Ele tem na sua vida. Aleluia! Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor está te dizendo, quando você pensa que é o fim, é onde Jesus chega e inicia um novo projeto na sua vida. Glória, aleluia. Não tem vergonha, não se prenda, não toda glória, porque o Senhor não pode fazer. Aleluia. Você não deu aqui em vão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus marcou o encontro e mudou o cenário. Aleluia. Estávamos separados aos nossos olhos, tanto no meu como no do meu esposo. Não era mais para a gente estar junto. Não era para a gente estar vivendo o que estamos vivendo hoje. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Mas Satanás ele perdeu. Porque você carregamos a marca da promessa. Glória. Aleluia. E o Senhor começou a trabalhar através dele. Através dele, o Senhor trouxe ele primeiramente e depois foi a minha vez. E eu já tinha dito no meu íntimo com o Senhor, aleluia, de Jesus, eu não tenho dúvida que eu amo o meu esposo. Aleluia. E que eu quero
ter uma vida com Ele, mas eu quero a vida dele, porque eu tenho esse sonho guardado dentro de mim. Aleluia. E o Senhor ouviu. Talvez você ache que o Senhor não tenha ouvido a sua oração. Glória. No íntimo, no secreto, no oculto. Mas deixa eu dizer, Ele está ouvindo. Ele ouve sim a sua oração. E Ele vai honrar. Continue que Ele vai honrar. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí o Senhor começou. O meu esposo foi. Quando for na vez dele, ele vai contar também o testemunho. Né? Porque eu passei com ele, mas também passei só eu e Deus, e da mesma forma foi ele. Né? E então, quando o Senhor começou a trabalhar, que nos trouxe para junto dele, aleluia, foi justamente usando pessoas. É muito importante você ser usado por Deus nessa terra para as outras vidas. Se Deus, aleluia, lhe trouxe a palavra da verdade que liberta, que cura e que salva, use. Porque tem vidas lá fora esperando só ouvir uma palavra, e muitas das vezes está do seu lado e você permanece calado. Aleluia. E daí então o Senhor começou o processo de purificação, de libertação. Tem pessoas que pensam que nós fomos fazer tratamento em clínica de reabilitação, mas nunca colocamos os nossos pés lá, porque o Senhor não permitiu. Tem coisas que Ele permite através do homem, mas é para a glória dele também. E tem coisas que o Senhor não permite. Aleluia, sabe por quê? Porque tem certos cenários que Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Aleluia. E meu esposo, em um culto que ele foi convidado, o Senhor ali renovou a aliança com ele. Não vou contar, mas vou só falar através de quê? O Espírito Santo renovou essa aliança. Quando o conjunto de mulheres foi convidado para louvar o Senhor, e o Senhor começou a falar através da boca das mulheres. Aleluia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acredite que a promessa que você tem na sua vida é verdadeira, porque ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia, diz assim: quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Tome posse da sua bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí quando Jesus entra no cenário, aleluia, algo diferente Aleluia. tem que acontecer. Quando Jesus entra no cenário, não pode ficar do mesmo jeito. Quando Jesus entra no cenário, aleluia, o que está paralisado começa a andar. Aleluia. O que tem paralisado a tua caminhada espiritual com o Senhor nesta noite, o Senhor está quebrando. Aleluia. O Senhor está quebrando ferrolhos nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele mesmo instante ele disse que tomou posse. Ele tomou
posse dessa palavra. E eu acho lindo, irmãos, pastores, que quando Deus quer renovar as promessas dele nas nossas vidas, ele nos faz ouvir esse mesmo louvor. Em alguns lugares, não são todos, mas em alguns lugares, quando nós chegamos, o Senhor nos faz ouvir. O Senhor nos faz ouvir, renovando as promessas. E quando nós chegamos aqui nesse lugar, aleluia, que o motorista abriu a porta daquela van e eu desci, eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele disse assim hoje para mim, pastora: vou eu te levar a lugares que você nunca imaginou. Aleluia. Vou eu colocar a planta dos seus pés em lugares, aleluia, que você nem sequer imaginava que iriam ir. Se você crê, você tem a paz. Se você não crê, amém. Eu já comi. Glória a Deus. E o Senhor foi começando a promessa dele nas nossas vidas. Eu não poderia voltar para a cidade onde nós estávamos. Aleluia. Porque eu corri o risco de ser morta. Mas o Senhor me fez saber que Ele estava levando meu esposo para a presença dele, no mesmo instante, pastor, Ele colocou no meu coração e me fez entender: não tenha medo, porque eu vou para lá que você vai. É no lugar da vergonha que eu vou dar tudo para honra. Aleluia, o Senhor está dizendo nesta noite: no lugar da vergonha, Ele te levou para te dar tudo para honra, para que todos vejam que Ele é Deus. Aleluia. E eu disse: Jesus foi aonde eu vivi todo o processo. Aleluia. Eu não tinha, irmãos, aos olhos, eu não tinha mais como voltar àquele lugar. Eu podia colocar nos meus pés e na mesma hora a minha vida ser tirada. Mas um pouquinho da palavra que eu recebi, eu entendi que o Espírito Santo não nos dá o espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia. De ousadia. E eu não ia para desafiar ninguém. Aleluia. Mas eu ia porque eu ia debaixo de uma promessa. Aleluia. Irmãos, Deus é tão sobrenatural que até usava pessoas daquele meio. Chegava para mim, para alguém, para o meu esposo, e dizia: olha, isso aqui não é para vocês não. Pessoas que a gente pode dizer assim, são do diabo, porque faz a vontade do diabo. Mas pastor, as pessoas chegaram para a gente e diziam: vocês, isso aqui não é para vocês. Aleluia. Morena, morena, eu vivo com isso, mas isso aqui não é para vocês. Saia disso, saia dessa situação. E eu dizia: Jesus usa quem Ele quer, porque quando Ele usa, até o diabo obedece, porque o soberano é Ele. Louvado seja Deus, o soberano é Ele. É Ele quem domina os céus, a terra e tudo que nele há. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui, irmãos. Eu fui, apresentei a minha vida ao Senhor, e Jesus, eu vou. E seja feita a sua vontade. Passei o processo em casa. Eu acho que não foi nem um mês. Por questão dos vestes, eu não me sentia bem, nunca me senti bem, pastor. Eu queria estar digna diante do Senhor. E como eu tinha deixado tudo para trás, eu estava só com a roupa do corpo, irmãos. E ali foi só um tempo que Deus queria para me preparar, para levar, para que o nome dele fosse glorificado. E daí por diante Deus foi mudando o cenário.
Deus foi mudando o cenário. E o diabo levou, irmãos, muitas coisas. Levou muitas coisas. Levou tudo que nós tínhamos na nossa casa. Celulares, eu não consigo nem contar. Eu acho que se fosse por bens financeiros, eu acho que a gente já tem uma mansão. Mas tudo que ele levou, nada faz conta daquilo que Deus fez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é tão lindo, irmãos, que eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu queria muito estar salto, eu queria muito estar em maquiagem, eu queria bolsas, muito. Mas em todas as minhas orações, eu sempre pedi ao Senhor: Jesus, o que não é seu, tira. O que não é seu, tira. E até hoje eu tenho essa intimidade com o Senhor. Certa vez eu fui confundida no meio da igreja, num culto, porque eu não pranchei meu cabelo. Estava fiz um cocozinho que eu achava tão bonito. Eu tinha aquela referência àquelas irmãs bem antigas, eu achava lindo. E me senti bem. Quando cheguei na porta da igreja, o irmão disse: Madalena, você não está arrumada? Eu estou arrumada. Glória a Jesus, eu estou arrumada. Você não está vendo? Eu estou uma princesa. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, o diabo ele lança isso nas nossas vidas também, para que você não venha para a presença dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor quebrou muitas barreiras na minha vida. Aleluia. Mas para que eu tivesse hoje, aqui neste lugar, aleluia, louvado seja Deus, eu passei por um processo dolorido, humilhante. Aleluia. Mas eu posso dizer que valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Todo o processo que eu sofri, eu suportei. Depois que eu conheci a verdade. E quando eu estudava, e o Senhor me deu essa palavra, Ele bradou no meu coração. Ele disse: por que não pregar sobre Jesus? A verdade me liberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não pregar, aleluia, sobre Jesus, a fonte de justiça que quebra todos os ferrolhos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que tem o poder, irmãos. Ele é o poder na minha vida, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se algo lhe impede que você receber a palavra na sua vida, eu oro neste momento. Aleluia. Para que seja despedaçado, para que venha cair por terra todo o embaraço, aleluia, todo o impedimento que tem lhe impedido de você se aproximar de Jesus. Aleluia. Tem lançado muitas enfermidades no meio do povo de Deus. Quando eu falo no meio do povo de Deus, eu não estou falando só para um povo a qual é cristão, é evangélico, mas eu estou falando no povo, numa nação de forma geral. Aleluia. Tem sido lançado muitas enfermidades no meio do povo de Deus. E muitas vidas aprisionadas. Aleluia. Sentem o desejo, almejam em seu coração de servir ao Senhor, mas estão aprisionados nas enfermidades que têm sido lançadas. E o Senhor fala para você nesta noite: eu não sei se você está afastado do Evangelho,
Eu não sei se a sua intimidade está abalada. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, nesta noite, está quebrando. O Senhor, nesta noite, está desfazendo todo laço. Aleluia. Aleluia. A ansiedade, a depressão, aleluia. Síndrome do pânico, Aleluia. meu Deus, aleluia. O desejo de suicídio. O Espírito Santo do Senhor está visitando o coração aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Você tentou pela tua vida, mas o Senhor nesta noite, Ele está desfazendo todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está desfazendo toda seta que foi lançada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as horas se passam, irmãos, mas a palavra que o Espírito Santo ministrou na minha vida para passar para a igreja dele. A sociedade